Olá, turminha! O tema da nossa aula de Geografia é Urbanização Brasileira. Vamos relembrar a aula anterior, onde nós falamos sobre a urbanização de uma forma geral. O processo de urbanização refere-se ao crescimento das cidades em virtude do aumento populacional. O aumento da população nas grandes cidades está associado ao êxodo rural, ou seja, ao fato de a população deixar a zona rural para dirigir-se aos centros urbanos. O processo de urbanização ocorre segundo fatores atrativos, como a industrialização, e fatores repulsivos, como a modernização do campo. A urbanização no Brasil teve seu início no século XX, a partir de 1900. Atualmente, mais da metade da população mundial vive na zona urbana, e no Brasil não é diferente. O processo da industrialização foi propiciado pela Revolução Industrial, que foi iniciada na Europa. Esse foi o fator propulsor da urbanização no Brasil. A modernização do campo, vivida no período da industrialização, provocou um expressivo êxodo rural. Vale ressaltar que até por volta de 1950, a população brasileira vivia, em sua maioria, nas zonas rurais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, houve um grande aumento da população urbana brasileira entre os anos de 1940 e 2010. Observe a taxa de urbanização nesse período. Assim, segundo o IBGE, atualmente mais de 80% da população no país vivem nas áreas urbanas. E desse total populacional, 28% concentra-se na região sudeste, mais especificamente em São Paulo. São 13% em São Paulo. No Rio de Janeiro, 10%. Belo Horizonte, 5%. Sendo assim, é possível afirmar que o processo de urbanização ocorre de maneira desigual no país. A região sudeste é, portanto, a que mais concentra a população. Cerca de 92% dessa população vivem em áreas urbanas. E isso se deve aos inúmeros fatores atrativos, como a presença de indústrias e a consequente oferta de emprego. A região centro-oeste vem em segundo lugar, com cerca de 88,8% da população vivendo nas zonas urbanas. A região sul concentra aproximadamente 92% dos habitantes nas cidades. As regiões norte e nordeste apresentam as menores taxas de urbanização, 73,53% e 73,13%, respectivamente. Projeções da ONU apontam que no ano de 2050, a população urbana brasileira pode chegar a 93,6%, o que corresponde aproximadamente a 237 milhões de habitantes vivendo nas cidades em todo o país. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as consequências, dessa urbanização, os problemas sociais urbanos, o resultado da intensa e acelerada urbanização brasileira. Gera a favelização, que é a falta de planejamento e de políticas públicas. Faz com que muitas pessoas, ao dirigirem-se às cidades e não encontrar locais para abrigarem-se, ocupem áreas terrenas, muitas vezes em áreas de risco. A favelização é uma consequência do inchaço urbano e da ocupação desordenada das cidades. Outro problema é o excesso de lixo. Visivelmente, onde há maior concentração de pessoas, há também maior produção de lixo. O aumento do número de habitantes nas cidades fez com que houvesse maior produção de lixo, que por vezes é descartado de maneira incorreta, provocando outros problemas urbanos e também problemas ambientais. Segundo o IBGE, no Brasil, cerca de 50% do lixo gerado é depositado em locais incorretos, a céu aberto. Outro problema é a poluição. A questão da poluição pode ter diversas naturezas. As grandes cidades concentram, além de um elevado número de habitantes, também um grande número de indústrias e automóveis, que diariamente emitem diversos gases poluentes à atmosfera, causando poluição do ar. A poluição sonora e visual também é um grande problema, vivido nos centros urbanos, comprometendo o bem-estar da população. Outro fator de risco é a violência,
Processos como a marginalização da população por meio da favelização ou da ocupação desordenada contribuem para o aumento da violência. O inchaço das cidades, associado à incapacidade de abrigar toda a população, as condições insalubres de moradia e a falta de políticas públicas que atendam essa parcela da população, tem como consequência direta o aumento da criminalidade. Outro problema são as inundações. O processo de urbanização está atrelado a diversas questões, como o aumento da produção de lixo associada à impermeabilização do solo.